mais um AgroNews. Hoje vamos ter uma programação especial, onde falaremos do nosso orgulho de ser gaúcho, mais especificamente o tradicionalismo. Em homenagem ao eterno Paixão Cortes, que faleceu este ano no dia 28 de agosto, aos 91 anos, e nos deixou um grande legado cultural, prestamos nossa última homenagem a este grande tradicionalista que inspirou e com certeza inspirará para sempre o povo sulista. Vamos agora com a nossa repórter Chelsea, que entrevistará o senhor Murilo de Andrade, peão Farroupilha. Este representou orgulhosamente o CTG Tropeiro Velho, da cidade vizinha Panambi. Dando continuidade, nos conta o que significa ser peão Farroupilha no ano de 2012? Ser peão Farroupilha do Rio Grande do Sul no ano de 2012 é um marco muito grande na minha vida. A gente chama que os concursos culturais do movimento tradicionalista gaúcho são praticamente como um vestibular, né? Ele é muito concorrido. Os concursos começam no estado inteiro, nas entidades tradicionalistas, para escolher os peões farroupilhas das entidades, que acaba credenciando eles para concorrer a nível regional. Existem 30 regiões tradicionalistas no estado, e os campeões dessas 30 regiões se habilitam a concorrer a nível estadual. Então você tem que ganhar o concurso lá na entidade, né? Tem que ganhar a nível regional para daí poder concorrer a nível estadual. Então eu ganhei essas duas etapas e ainda tive a felicidade de ficar em primeiro lugar a nível estadual. Esse concurso ele contempla prova escrita de história, geografia, tradição, tradicionalismo e folclore do Rio Grande do Sul, história do Brasil também. Contempla a prova artística, onde tem declamação, tem canto, tem dança tradicional, dança de salão. Existe prova oral, onde você sorteia um tema perante a comissão avaliadora e tem que discorrer sobre esse tema. E geralmente é um tema que envolve o tradicionalismo com a sociedade. E além do mais, existem as provas campeiras, que é a prova de cevar o mate, assar carne, charquear, emalar poncho, provas a cavalo, provas a pé, sejam de tiro de laço, de tosa, de trança, prova de rédea. Tudo isso contempla para eleger o peão Farroupilha. E o peão Farroupilha do Rio Grande do Sul tem a missão de representar a figura do homem gaúcho, né? Todos os seus valores, todos os seus aspectos culturais. Então a gente tem um ano para fazer esse trabalho e, além do mais, o peão Farroupilha tem uma função muito importante, que é de trazer mais jovens para o movimento e fortalecer aqueles que já estão no movimento. Porque hoje o movimento tem bastante pessoas participando, a gente tem que qualificar essas pessoas. E o peão Farroupilha tem essa atribuição. Então eu percorri o estado inteiro, eu tive a oportunidade de viajar o estado inteiro, visitar lugares que eu jamais imaginaria que eu poderia conhecer, levando um pouco da cultura gaúcha junto comigo. E também tive a oportunidade de sediar o concurso que escolheu o novo peão Farroupilha, porque sempre o peão Farroupilha que ganha o concurso vai sediar o novo entreveiro cultural, que é o nome que se dá para esse concurso, para escolher um novo peão Farroupilha. E os 25 anos de história desse concurso do peão Farroupilha foi realizado na minha entidade mãe. Então, isso são coisas que ficam marcadas na nossa memória, que jamais a gente esquece, além das grandes amizades que a gente conquista por todo o estado. Para finalizar, qual legado você acha que deixou Paixão Cortes às tradições gaúchas? Paixão Cortes, ele se confunde com a própria história das tradições gaúchas. Porque ele e mais 7 jovens, eu acho muito importante frisar, foram jovens lá em 1947 que se preocuparam com o descaso de toda uma sociedade com as coisas que eram nossas. É importante ressaltar que o Brasil vivia um período de forte influência cultural norte-americana. Os Estados Unidos ganham em 1945 a Segunda Guerra Mundial e começam a disseminar a cultura norte-americana em todo o mundo. E no Brasil não foi diferente, nem no Rio Grande do Sul.
Então, as tradições gaúchas vão se perdendo, os hábitos do gaúcho vão se perdendo com isso. E eles dão um basta. Para você ter ideia, Paixão Cortes foi numa lanchonete em Porto Alegre e encontrou a bandeira do Rio Grande do Sul servindo de toalha de mesa. Então, ele se revolta contra isso. E daí ressurge todo esse sentimento de ser gaúcho. Então, esse sentimento de ser gaúcho tem muito a ver com Paixão Cortes. Porque ele lá com seus 20 e poucos anos, ele disse, não podemos deixar isso morrer. É através dele e do Barbosa Lessa, por exemplo, que era a dupla infalível, que nós temos CTGs hoje. Nós temos grupos de dança, nós temos rodeios crioulos. Se tem pesquisa que comprova que isso de fato ocorreu no nosso estado. A gente sabe que se dançava o pezinho porque eles foram a campo atrás. Então, o Paixão Cortes, ele deixa um legado praticamente estruturado, mas ele deixa, como o próprio nome dele diz, é até engraçado, né? Paixão. Ele nos deixa a paixão por isso, pelo sentimento de pertencimento à nossa terra. Ele proporciona que jovens tenham voz ativa. Hoje no movimento o jovem tem voz ativa, por exemplo. Eu devo muito a Paixão Cortes, Barbosa Lessa, o Grupo dos 8, eu devo muito ao movimento, porque hoje eu tenho 25 anos de idade, eu sou um jovem ainda, e ocupo, por exemplo, um cargo importante aqui no município como secretário de Agricultura de Condor. Essa bagagem cultural auxilia não só lá dentro do galpão do CTG, isso vai se refletir lá fora na sociedade. E isso tudo tem influência do Paixão Cortes. Essa ideia de que o tradicionalismo ele vai refletir lá na sociedade. Coisas boas. Família. Veja que no ambiente tradicionalista existe a convivência das famílias, de várias gerações. E isso só existe porque lá em 1947, pessoas como o Paixão Cortes, lideradas pelo Paixão Cortes, resolveram acender uma chama de paixão e amor pelas coisas da nossa terra. Então esse eu creio que seja o principal legado do Paixão Cortes, não só as tradições gaúchas, mas para a sociedade rio-grandense como um todo. Agradecemos a disponibilidade do Sr. Murilo e voltamos direto do estúdio e Jornal Água News. Muito obrigada ao Sr. Murilo de Andrade, sempre disposto a auxiliar e transmitir um pouco de seu conhecimento. Chamamos do Estúdio 2 nosso repórter que apresentará a pesquisa feita sobre Paixão Cortes. Bom dia, eu sou a repórter Lidiana e vou falar sobre a pesquisa realizada sobre Paixão Cortes. João Carlos Dávila Paixão Cortes nasceu em Santana do Livramento, fronteira seca do Rio Grande do Sul com Ribeira, Uruguai, em 12 de julho de 1927. Foi engenheiro agrônomo, folclorista, radialista e dedicado pesquisador da cultura, hábitos e costumes populares do Rio Grande do Sul e do Brasil, os quais registrou em dezenas de publicações e discos. Formado em agronomia, teve sua vida profissional ligada à Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, com destaque para a introdução da tosquia australiana e tipificação das carcaças. Em 1947, liderou os estudantes que fundaram o Departamento de Tradições Gaúchas do Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre, célula máter do movimento tradicionalista gaúcho. Este núcleo estudantil foi o centro agregador para um grupo de jovens que protagonizaram pioneiramente momentos marcantes da história do tradicionalismo. Ele e 7 companheiros trajados e montados tipicamente à gaúcha, algo inédito da época, formaram o Piquete da Tradição, que desfilou em Porto Alegre fazendo a guarda de honra da urna funerária dos restos mortais do general Farroupilha Davi Canabarro. Foi um dos fundadores do primeiro CTG no mundo, o CTG 35, em 24 de abril de 1948.
Em 1956, sob pesquisa de Paixão Cortes, Inesita Barroso gravou as músicas tradicionais gaúchas Chimarrita Balão, Balaio, Maçanico e Quero Mana, Tirana do Laço, Rilo, Shot, Sete Voltas, Shot Inglês, Shot Carreirinha, Havana Marcada, recolhidas por Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Em 1958, foi convidado por Maurício Tirotsky para apresentar o programa Festança na Querência, na Rádio Gaúcha, que ficou no ar até 1967. Também em 1958, teve a honra de posar com suas roupas campeiras e o laço de 14 braças para o artista esculpir a estátua, ou assador, obra escultural eternizada em bronze que foi erguida na praça pública à entrada de Porto Alegre, sendo deslocado em 2007 para o sítio do assador. Em 1964, recebeu o prêmio de melhor cantor masculino de folclore do Brasil. Hoje, estima-se que existem mais de 4.000 entidades gaúchas de diferentes constituições, CTGs, piquetes, grupos de danças e conjuntos musicais, etc., que congregam cerca de 5.000 pessoas do Rio Grande do Sul, Brasil e em diversos países da Europa, da América do Norte e da Ásia. Paixão Cortes realizou cursos sobre tradição, folclore e danças tradicionais, ensinando muitos professores em especializações em faculdades. Assim, em 70 anos de múltiplas atividades, Paixão Cortes sempre foi um tropeiro cultural. Se em um momento estava em terras europeias cantando e dançando a alma de sua terra, em outra estava pesquisando e resgatando as manifestações autóctones do povo sulino. Chegando aos 90 anos de idade, dedicou-se a recolher-se na intimidade do convívio familiar. Foi a uma pausa na sua atuação como um homem público, pois os anos de tropeada lhe causaram desgastes de saúde. Paixão Cortes, figura pública, agente de uma ideia que foi plantada no solo fértil e propagou às novas gerações, morreu em Porto Alegre aos 91 anos. Ele estava internado no Hospital Ernesto Dornelles. Agora vamos conhecer mais sobre a tradição gaúcha e a história de Paixão Cortes. Nosso repórter Camille irá entrevistar o professor de História Jorge Fripp. Bom dia, estou aqui com o professor Jorge Luiz Fripp para conhecermos mais sobre a história de Paixão Cortes. Bom dia. Bom dia. O senhor Jorge Luiz Fripp foi coordenador de região tradicionalista e conselheiro do MTG. Bom, professor Jorge, o senhor poderia nos esclarecer um pouco sobre a história de Paixão Cortes, mais especificamente, quem foi Paixão Cortes, o que foi o Grupo dos Oito e que legado ele nos deixa? Bom, em primeiro lugar, um abraço aos alunos da minha escola, que continuará sendo sempre minha escola, Agostinho Adil. A figura do Paixão Cortes para a cultura do Rio Grande do Sul, ela não tem comparativos. Esse Grupo dos Oito eram alunos da Escola Estadual Júlio de Castilhos de Porto Alegre, alunos de ensino médio, assim como vocês, e que, oriundos da região da fronteira do Rio Grande do Sul, acostumados com as lidas de campo, com o cavalo, com tudo aquilo que diz respeito ao campo, vão estudar em Porto Alegre e lá eles sentem uma saudade muito grande de tudo aquilo que eles faziam lá e ficam ao mesmo tempo indignados com aquilo que a juventude de Porto Alegre vinha fazendo, influenciado por estrangeirismo da época, né? E aí, em 1947, esse grupo de meninos, de 8, liderados por Paixão Cortes e mais duas figuras importantíssimas, que são o Glauco Saraiva e o Barbosa Lessa, resolvem pedir para o prefeito de Porto Alegre licença para utilizar a pira da pátria, o fogo da pira da pátria, quando fosse extinguido, e que eles levariam essa pira então até o Colégio Júlio de Castilhos para se chamar a Chama Crioula. E a partir desse momento se espalha por todo o Rio Grande do Sul, por outros alunos do interior que também estudavam lá, que vão para suas cidades e começam a divulgar essas ideias. Começa pela fundação do 35 em Porto Alegre, que é o primeiro centro de tradições gaúchas, que vai organizar o movimento. A partir daí, começam a surgir CTGs.
Mas o mais importante de tudo é que a partir desse momento o Paixão se joga a fazer pesquisas em cima disso. As danças gaúchas, num primeiro momento, ninguém queria gravar essas músicas que o Paixão tinha pesquisado. Porque tinham vergonha de fazer aquilo, e isso aí não vai dar em nada. Aí que eu sempre ressalto uma outra figura que é muito importante e às vezes até esquecida por aqueles que frequentam os CTGs hoje, que é a figura da Inesita Barroso, que é uma outra pesquisadora, mas voltada para o ramo paulista, ela é de São Paulo. Ela disse, não, mas é daqui que eu vou gravar. E ela era muito famosa na época, ela gravou. Isso ajudou muito na divulgação disso tudo. E a partir desse momento, então, com o Manual das Danças Gaúchas, que foi elaborado pelo Barbosa Lessa, o Barbosa Lessa era um compositor de mão cheia, Negrinho do Pastoreio e uma série de outras músicas muito bonitas, que até hoje a gente canta e não sabe de quem foi. O Barbosa também era do grupo dos 8. Isso começa a se espalhar. Hoje, o movimento tem quase 2.000 CTGs no estado do Rio Grande do Sul, tem CTG espalhado por todo o Brasil, tem CTG até na China. Mas a figura do Paixão sempre foi aquela que puxou à frente. Era o nosso carro-chefe de tudo. Ele não deixava nunca o movimento, quando ele sentia que estava meio que querendo dar uma paradinha, ele puxava à frente de novo e chamava a atenção do pessoal mais novo. Tanto que ele morreu pesquisando. Mas uma das coisas assim, importantes que eu gostaria de chamar a atenção, e para que os mais novos, principalmente quando vão a Porto Alegre e entram na nossa capital, a figura da estátua do laçador. Com esse movimento todo, os artistas, artes plásticas, da música, do teatro, da dança, todos começaram a dizer, isso aqui é uma coisa bonita, vamos se envolver com isso. E um deles foi o Caringe, que era um escultor em Porto Alegre. E ele queria um modelo para fazer a estátua do laçador, e chamou Paixão. Aí foram dias e dias, né, do Paixão pousando para ele poder modelar aquilo ali. Aquela figura do laçador em Porto Alegre, que é o símbolo de Porto Alegre, isso foi feita uma eleição, foi escolhido como símbolo de Porto Alegre. Essa figura é baseado, não é o Paixão que está ali, né? Ele serviu como modelo, só para que isso fosse esculpido. Ele nos deixa isso como um exemplo para o mundo todo. Não existe em nenhuma parte do mundo um outro movimento cultural com essa dimensão, com a organização que tem o movimento e pela quantidade de pessoas que participam dele. Não existe no mundo uma outra coisa parecida. E uma frase que eu gostaria de deixar para encerrar, que é a mais importante de todas: o Paixão, apesar de ser gaúcho, de ser da fronteira, ele poderia estar sempre puxando brasa para o seu assado, mas ele dizia o seguinte, olha, são universais os elementos, mas são regionais e locais as combinações desses elementos. Obrigado, professor Jorge. Voltaremos ao estúdio. Obrigada, repórter Camille. Nossa programação de hoje foi algo especial, pois resgatou um pouco de nossa história e nossa cultura. Nosso município tem também projetos sociais que resgatam a cultura gaúcha, ou seja, a dança. O Grupo Juvenil do CRAS de Condor é formado por adolescentes de nossa cidade e é um projeto sociocultural, lindo trabalho desenvolvido pela coordenação desta entidade. Para encerrar, seguimos com imagens do Grupo Juvenil direto do CTG Tropeiro da Liberdade, em evento da Semana Farroupilha. Do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rios.